Introdução aos Gathas de Zaratustra, traduzidos por Jinshao Jijiboy Irani. O que são os Gathas? Os Gathas são os hinos, cantos ou cânticos, compostos por Zaratustra, o profeta ou fundador da religião do Antigo Irã, que viveu ao redor do ano 1300 a.C. Os versos estão compostos em formato métrico da antiga poesia religiosa indo-irani. Está em um estilo de versificação condensada na qual a construção gramatical está mais ausente que presente. Quanto à extensão, os Gathas constituem um livro pequeno, de apenas 6.000 palavras. Aproximadamente 1.300 linhas organizadas em 238 estrofes que estão agrupadas em 17 capítulos, cada um chamado Hait ou Ra, ou ainda como são conhecidos em sua forma mais usual ultimamente, pelo termo Hat. Os 17 Hat ou capítulos dos Gathas foram mais tarde incorporados numa oração mais longa, ou liturgia, denominada Yasna, recitada nas cerimônias. A recitação Yasna tem 72 Hat. Esses Hat estão identificados numericamente como capítulos do Yasna. Existem 5 seções maiores dos 17 capítulos dos Gathas. O Gatha Runavait, constituído pelos capítulos 28 a 34 do Yasna, contendo 100 estrofes. O Gatha Ustavait, constituído pelos capítulos 43 a 46 do Yasna, contendo 66 estrofes. O Gatha Spentaminiu, constituído pelos capítulos 47 a 50 do Yasna, contendo 41 estrofes. O Gatha Vorurachatra, constituído pelo capítulo 51 do Yasna, contendo 22 estrofes. E o Gatha Varistoish, constituído pelo capítulo 53 do Yasna, contendo 9 estrofes. A linguagem dos Gathas pertence ao velho grupo indo-irani, que foi parte da família oriental das línguas indo-europeias. O idioma é conhecido como Gático, e devido ao fato de ter sido incorporado na escritura Yasna, que é parte do Avesta, a língua gática também é conhecida como Velho Avesta. A maior parte do conhecimento que se tem da língua gática ou Velho Avesta, tanto em vocabulário quanto em gramática, vem de sua afinidade com o antigo sânscrito védico. Sobre o conteúdo dos Gathas, tem-se que os versos dos Gathas estão dirigidos à divindade Ahura Mazda, e também ao público que se reunia para escutar o profeta. Aspectos específicos de sua teologia aparecem em cada Hat ou capítulo, embora não haja uma apresentação sistemática de sua doutrina em lugar algum. Zaratustra explica em diferentes lugares dos Gathas aspectos de seus ensinamentos. Em outros, incita o público a viver uma vida de acordo com as instruções de Ahura Mazda. Com essas frequentes passagens podemos reconstruir a teologia com uma precisão razoável. Logo, há alguns versos, de caráter devocional, dirigidos para Ahura Mazda, para as essências divinas da verdade, da boa mente e do espírito de piedade e benevolência. Há também versos que fazem referência a episódios de crise na missão do profeta. Mas a teologia se encontra entrelaçada em cada capítulo. Sobre a teologia dos Gathas, é importante, como uma consideração preliminar, observar que o tipo de religião predicada por Zaratustra é o que se chama religião reflexiva. Ela consiste numa fusão de uma visão do mundo e uma forma de vida que se oferece ao crente potencial para que a adote, depois de refletir, por ser digna de aceitação. Um crente é aquele que escolhe encontrar o mundo na forma que a religião o declarou, e sobretudo se compromete a viver de acordo com a forma de vida que lhe é apresentada. Mas qual é o ponto de vista de Zaratustra nos Gathas? Zaratustra concebe o mundo no qual vivemos como um teatro do conflito entre dois espíritos morais denominados Menius, diametralmente opostos, que representam atitudes mentais no campo psicológico, e também vetores morais opostos em toda a criação. Esses espíritos são o espírito de bondade, ou Spentameniu, e o espírito de maldade, ou Angrameniu, nome este que não é propriamente mencionado nos Gathas, mas sim na literatura posterior. Nos Gathas é mencionado a Kameniu como oposto de Spentameniu. As características desses dois espíritos estão definidas com relação ao conceito primordial da teologia de Zaratustra, ou seja, acha, que geralmente se traduz como verdade. A verdade nesse sentido é entendida como verdade absoluta, ou seja, a forma ideal da existência do mundo, como concebido por Ahura Mazda. É a forma que o mundo deveria ter, mas é impedido pela ação do espírito do mal. O correto é atuar de acordo com a verdade, portanto, acha também se traduz como retidão.
De fato, já que a teologia de Zaratustra está sempre projetada com uma dimensão moral, Asha implica o duplo significado de verdade e retidão. Compreendemos o mundo como uma criação divina, intrinsecamente boa, contaminada pelo mal, mas que pode ser aperfeiçoada pelas boas ações dos seres humanos em razão de sua capacidade de escolha moral. A ação humana pode promover o bem e expulsar o mal, levando-o à sua eventual desaparição do mundo, embora possa continuar existindo como uma possibilidade conceitual. Daqui se depreende a forma de vida na teologia de Zaratustra. De acordo com ela, os seres humanos possuem, talvez cultivando em diferentes graus, a qualidade da boa mente ou Vohumaná, que é uma criação divina em si mesma. A boa mente nos permite entender, a verdade ideal. Também nos permite ver qualquer aspecto do mundo e reconhecê-lo pelo que ele é. Por exemplo, em que forma e magnitude ele é imperfeito. Isso é apreciado ao olhar a realidade e compreender o quanto ela se desvia de seu estado ideal, ou seja, de Asha. Essa forma de consciência moral é o que se conhece como bom pensamento. Desse bom pensamento, alguém recebe inspiração para fazer o que é justo, corrigir o erro para aperfeiçoar o estado imperfeito. Quando é formulado e seguido o curso de ação adequado, isso é denominado boa palavra. A inspiração que conduz até a ação é Spentarmaiti, nome traduzido no contexto religioso como piedade ou devoção, e no contexto moral como benevolência ou pensamento reto. Esse espírito é outro aspecto da divindade que nos inclina a passar da concepção reta para a ação reta. Portanto, com valor e confiança, colocamos nossos bons pensamentos e intenções bem formuladas em ação. A isso se chama boa obra. Assim cristalizamos a trilogia zoroastriana, frequentemente repetida: bons pensamentos, boas palavras e boas ações. A consequência das ações que estão de acordo com esse modo de vida é que, ao atuar segundo Asha, o mundo é conduzido para a perfeição em qualquer forma e magnitude. No mundo social, trazemos uma mudança que conduz a uma ordem social meritória. Conforme a ordem social for se transformando em uma condição ideal, nós adquirimos o domínio ideal no qual a pessoa de mente reta se torna feliz. Esse estado social ideal é conhecido pelo termo gático, Rashatravairiya, que é outro dos aspectos divinos. A pessoa que vive de acordo com essa forma de vida alcança um estado de bem-estar, um estado de integridade psíquica e espiritual que poderia se classificar como perfeito nesta condição mundana. Esse estado é conhecido pelo nome gático, Urvatati. A pessoa que viveu uma vida dessa forma, ao morrer, chega a um estado de felicidade imortal, conhecido como Ameretati. Nos Gatas, a vida depois da morte é considerada como um estado cujo caráter é a consequência da qualidade moral da vida da pessoa. A ideia do juízo final para a pessoa é expressada dramaticamente na travessia da ponte da separação, a Shimvati Pereto, onde os virtuosos atravessam para a casa dos cânticos, a mansão celestial, e permanecem em um estado de melhor consciência. Os perversos caem na casa da falsidade, onde permanecem em um estado de pior consciência, separados da verdade. Os ensinamentos dos Gatas centralizam-se em que o mundo está afetado pelo sofrimento, pela injustiça e pela imperfeição. A meta consiste em transformá-lo e levá-lo até a perfeição, ou seja, de acordo com a verdade, por meio do poder da boa mente. Tal mundo aperfeiçoado traria progressivamente satisfação para toda a boa criação. Dessa forma, seria inaugurado o reino desejado, ou Rashatravairiya, onde a sociedade ideal manifestaria uma existência social pacífica, dentro da qual todos os interesses estariam balanceados e harmonizados numa ordem justa, já que essa é a implicação de Asha. Esse objetivo depende de um pensamento humano iluminado e uma determinação humana mentalmente correta. De acordo com os Gatas, essa é a meta religiosa, e a vontade de Ahura Mazda é que ela se realize. Sobre o conteúdo não teológico, pense que os Gatas são hinos religiosos, dentro dos quais há alguns que estão dirigidos a Ahura Mazda, que expressam a veneração do profeta pela santidade da divindade, que é o pai da boa mente, da verdade e do espírito de benevolência. Todavia, há outros versos onde o profeta pede para si e para seus discípulos esses mesmos dons, os quais os ajudarão a viver uma vida santa. Há também outros versos que são pseudobiográficos.
Esses versos estão relacionados em alguma forma com a missão de Zaratustra de proclamar para a humanidade os ensinamentos de Ahura Mazda para nos guiar a fim de que atuemos dentro da grande causa, ou seja, na promoção da verdade, na promoção de Asha, para aperfeiçoar o mundo, e assim nos aperfeiçoarmos a nós mesmos. Quando Zaratustra proclamou a mensagem de Ahura Mazda, ele foi repudiado em sua própria terra e abandonado por sua gente. Há versos que expressam esse repúdio e as dúvidas que o atormentaram com relação ao êxito de sua missão. Ele pede garantia a Ahura Mazda e observa, de forma muito significativa, o poder autorreforçante da verdade através da transparência da boa mente. Em ocasiões, o profeta é rechaçado pelos poderosos, e outras vezes seus ensinamentos são atacados. Ele pede a Ahura Mazda não apenas a confirmação de seus esforços, mas também um repúdio para seus opositores e opressores, os quais são provedores da maldade. Uma vez que os Hatha ou capítulos foram compostos durante períodos diferentes da vida do profeta, pode ser notado neles o reflexo de aspirações e angústias com relação à efetividade de sua missão. Ele nunca duvidou de sua validade ou de sua vindicação final. Pode ser notado que ao final de sua vida ele se sente mais seguro de seu êxito, e suas composições refletem um tom de segurança e satisfação. Mesmo aí, no último capítulo, quando oficiou no matrimônio de sua filha mais jovem, ele continua sendo o predicador incansável da religião de Mazda. Sobre os termos gáticos e conceitos teológicos, muitos deles aparecem ocasionalmente na tradução dos versos dos Gatas. A seguir temos alguns desses termos e conceitos para finalizar a presente explanação. Ahura Mazda significa sábio senhor, é a divindade da teologia gática. Ele é o criador e a fonte de bondade. Os dois espíritos, princípios ou mentalidades opostos são Spenta-Meniu, que significa o espírito generoso ou progressivo. No dualismo ético, ele é o bom espírito. Angra-Meniu é o espírito da destruição ou da oposição. Na doutrina do dualismo ético, ele é o espírito de maldade. Embora o conceito seja usado, esse termo não aparece nos Gatas. Ele foi empregado um pouco mais tarde na literatura véstica. Nos Gatas aparece o termo Akameniu, como sendo a pior mentalidade. Quanto aos Amesha-Spentas, esse nome também não é usado nos Gatas, mas apareceu no princípio da história da religião. Os Amesha-Spentas são os imortais beneficentes. São 6 conceitos abstratos. Alguns os denominam essências, ao redor dos quais se edifica a teologia zoroastriana. São aspectos de Ahura Mazda por meio dos quais Deus é conhecido. Ahura Mazda estabelece a existência independente deles no campo ideal do ser. Algumas vezes, eles são personalizados e venerados como tais nos Gatas. Algumas vezes, Ahura Mazda é reconhecido como seu pai. Algumas dessas essências podem ser incorporadas em nossas vidas, tais como a boa mente, a piedade ou a benevolência. Outras são vistas como ideais, e podem ser mostradas concretamente através de pessoas que pensam com retidão. Devemos observar a distinção que os Gatas fazem entre um reino ideal de existência e um reino físico de existência. Os 6 Amesha-Spentas são Ashavarishita, que é a melhor verdade, também é a mais alta forma de verdade. Essa verdade expressa como deve ser o mundo em sua forma ideal. Como consequência, a intenção de melhorar o mundo é uma intenção reta, e atuar de acordo com essa intenção constitui a forma mais alta de retidão. Vohumaná é a boa mente. É a capacidade mental para compreender Asha, para entender a natureza de nosso mundo e reconhecer a diferença entre o ideal e o real. Vohumaná é, portanto, o instrumento de conhecimento moral. Spenta-Maiti é a atitude sagrada. Teologicamente é a atitude de piedade para com a fonte do ser e a verdade máxima. Eticamente é a atitude de benevolência, o interesse pela bondade. Pode ser entendida por mente reta. Rashatra-Vairia é o domínio ideal. É a estrutura social e política ideal do mundo humano. Em termos humanos, podemos chamar de sociedade ideal, de bom governo. Em termos teológicos, é o reino dos céus. Urvatati é estado completo de bem-estar, integridade física e espiritual. Em sua forma completa é o estado de perfeição na Terra. Ameretati é o estado de felicidade imortal. Seraosha é o conceito de escutar a voz divina. Por exemplo, de receber uma mensagem divina. No entanto,
Uma vez que aquilo que se ouve é uma comunicação da divindade, o conceito implica aceitação ou obediência. Atar, o fogo, é a luz mental, o calor e a energia, três qualidades que ajudam a pessoa a ser criativa. Dhyana, é a consciência em um indivíduo, que o estimula a promover um mundo melhor. A Shivanguri é o conceito de boa recompensa, a retribuição espiritual por trilhar o caminho de Asha. Shista é a compreensão, o termo é frequentemente usado para denotar a sabedoria espiritual. Existem ainda três termos não teológicos que aparecem nos versos gáticos que são Kavi, Carapan e Uzig. Todos os três são usados em sentido pejorativo. Em vocabulário gático, Kavi significa chefe de tribo ou príncipe, um governante e chefe militar da organização sociopolítica no âmbito dos indo-iranis. Porém, se trata de um mau chefe. Carapan significa um sacerdote murmurador, um sacerdote cuja função era pronunciar palavras sagradas, geralmente incompreensíveis para os fiéis, as quais, supostamente, tinham efeitos mágicos para promover os interesses dos governantes, ou seja, o termo designa um sacerdote falastrão. Já o termo zig provavelmente é atribuído a um sacerdote que preparava e executava os sacrifícios e ofertas. Essas eram atividades que prevaleciam nos tempos de Zaratustra, cultos que ele repudiou e substituiu com a religião de Ahura Mazda.